Tem mais uma informação. Um artigo do Wall Street Journal afirmou que o retorno de Lula ao poder pode colocar a democracia brasileira em xeque no momento em que o STF tenta limitar o poder do Congresso. A publicação lembra que Lula é um dos fundadores do Foro de São Paulo, ao lado de Fidel Castro. No artigo, o jornal destaca que a intenção de Lula é deixar os gastos públicos estourarem, interromper as privatizações e reverter as reformas destinadas a conter a corrupção. Ana, também sobraram críticas ao STF. O Wall Street afirmou que a Suprema Corte do país é uma ameaça maior e que está extrapolando a jurisdição e desrespeitando o Estado de Direito por razões políticas sem consequências. O comentário tem que ser um pouco mais rápido agora nessa rodada, por favor. Pois é, Cris, vai ser rápido. Eu vou só falar os pontos que eu anotei aqui para a nossa audiência sobre o que está nesse artigo. Primeiro, que foi o segundo grande artigo do Wall Street Journal, que tem uma ligação grande com investidores no Brasil e para o Brasil. Ele foi escrito pela Mary Anastasia O'Grady, que é uma especialista há décadas em América Latina, América do Sul, e basicamente o que o artigo fala, né? Como você mencionou, que Lula é amigo de Fidel Castro, amigo de ditadores, menciona o Armínio Fraga, que votei com convicção, mas agora eu estou com medo, e fala principalmente sobre o STF, a manobra ativista, a soltura aí do STF em colocar o Lula na caminhada presidencial, depois de 3 instâncias, né? Condenando e ali confirmando a condenação dele, e alerta, Cris, exatamente para um judiciário sem controle, uma ferramenta de freios e contrapesos que não está sendo acionada no Brasil, né, essa falta de limitações previstas na nossa Constituição pelo Senado Federal, fala do perigo da revogação de reformas importantes que o Lula promete, e o título do artigo, só para finalizar, Cris, é o retorno de Lula e a ameaça do judiciário à democracia do Brasil. E aí uma pequena aspas aqui do artigo fala o seguinte: a mais alta corte do país se transformou em um aliado ideológico de políticos corruptos e que a democracia está em perigo grave, sob perigo grave. Artigo do Wall Street Journal. Fabiana? E aí a gente vai falar então de fatos, né? Vamos falar sobre fatos. O ministro Barroso, o que nos disse? Que nós somos os manés que perdemos, então não dá nem para dizer que o jornal mentiu, porque a gente está falando de fatos que saiu da boca de um dos ministros do STF. Daria para pensar uma frase de cada um deles, inclusive dos 2 ministros aí, supostamente, que deveriam estar do lado da própria democracia, porque o Cássio Nunes, quando foi escolhido para o cargo, ele prometeu, né, garantir essas liberdades individuais, e o André Mendonça já disse ali, a sustentação oral dele de julgamentos importantes nunca foi realmente a favor das liberdades individuais. Então, a gente está nessa manobra aí, como diz o Fiuza, e aí a gente depara com a realidade retratada por jornal americano, que aí quem sabe, né, outras pessoas que estão dormentes ou fingindo ainda que não estão vendo nada, acordem e nos ajude a fazer o coro, porque vai pegar você também. A liberdade individual é algo que não dá para você relativizar. Então fica aqui a dica. Fiuza, rapidamente seu comentário. Eu não espero mais nada dessa imprensa velha, mesmo quando ela dá os seus gemidos aí de aparente lucidez. Aqui aconteceu também um editorial ou outro. Será que os atos estão se tornando abusivos, de censura? Eu não posso confiar, né? Quer dizer, você está já numa esbórnia completa, aí alguém levanta o dedo e diz não, talvez. Isso é um escândalo que está acontecendo no Brasil, é um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos, é um escândalo a extensão desse poder obscuro dos bilionários, das suas fundações, e vai ter que ser o povo mesmo, na raça, porque esse jornalismo morreu.